A TV Correio continua a rodada de entrevistas individuais com os candidatos ao Senado Federal. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores de cada um dos candidatos. Aqui no estúdio, ao vivo, a entrevistada de hoje é a deputada estadual Poliana Dutra, que é candidata ao Senado Federal pelo Partido Socialista Brasileiro. A gente vai para o segundo bloco, que também terá 10 minutos de duração. E como foi no primeiro bloco, o tempo começa a contar a partir da minha pergunta. Candidata, vamos falar de uma proposta polêmica que tem gravitado em torno do parlamento, que é a história da regulamentação da mídia. A senhora já tem uma posição sobre isso, caso esse projeto chegue no Congresso no próximo ano e a senhora seja senadora? Acho que a gente vai ter que ter uma conversa com o povo do Brasil e a própria mídia. A gente não pode também controlar a mídia. A mídia é um espaço democrático, é um poder democrático que eu considero, mas, acima de tudo, a gente precisa dialogar com o povo do Brasil e com a própria comunicação do nosso Estado. Primeiro, eu sou contra a interferência política em relação à nossa mídia. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Agora, o cidadão, porque tem liberdade de expressão, também não pode denegrir a imagem de qualquer um, de qualquer forma. Esse tema é um tema delicado e que precisa de muito diálogo com o povo e com a própria mídia. Falar de outro tema delicado tem a ver também, que é a questão das redes sociais. Também tem uma proposta de regulamentar as redes sociais. Eu sou a favor de regulamentar, até porque ninguém pode falar de qualquer forma, de qualquer jeito e publicar falsas notícias a qualquer instante sem que alguém regule isso. Isso está fazendo mal à sociedade brasileira, inclusive com temas pesados e tóxicos, o uso também errado, né? Induzindo o suicídio, induzindo ao consumo de drogas, vendas ilícitas de algo que não é proibido pelo país. A gente teve casos reais aqui no Brasil de bullying em relação à mídia, então alguém tem que regular isso. Sou a favor que o Estado brasileiro regule, não regular a liberdade das pessoas, mas regular aquilo que está entrando na casa das pessoas, interferindo a família, os filhos, pelo menos você respeitar o próximo. A senhora defende a revisão da legislação que fala de armamento? Defendo a revisão, vou lutar por isso. O Estado brasileiro quem tem que estar forte é quem faz a segurança. É a polícia que tem que estar com armamento e quem tem que estar preparada para defender você, cidadão de bem. Quem vai te defender não é você, não. É a polícia que tem que estar forte e qualificada para isso. Quanto mais armas de forma descontrolada na sociedade, mais desfechos fatais. Sou a favor da ressocialização das pessoas que estão saindo dos presídios para que ele não volte lá para o presídio. Aqui na Paraíba, 65% da população carcerária, olha que número alto, já esteve nas cadeias. E o Estado não pode perpetuar as pessoas indo e voltando. A gente precisa rever isso. E rever isso passa, primeiramente, pelo desarmamento do povo de bem do nosso Estado. Por falar em apenados, a senhora seria favorável a rever a questão da saída temporária dos apenados, o fim dessa saída? Depende do crime, né, Hermes? Você não pode tratar uma pessoa que furtou 1 litro de leite para dar uma criança em pó com alguém que arrombou um banco. Eu sou a favor, igual à saúde. Se você tem uma febre, você vai ser tratado na atenção básica. Mas se você tem um problema, um ataque cardíaco, você vai ser tratado na UTI. Então, isso a gente tem que pelo menos entender e diferenciar os crimes para que o tratamento seja também diferente. Alguns candidatos ao Senado que passaram por aqui defenderam mudanças na lei da improbidade administrativa, principalmente para afrouxar a lei por conta do que eles consideram penas, crimes de pouca relevância, como erros de contabilidade na gestão pública de uma prefeitura pequena lá do interior do estado. A senhora considera viável essa mexida na lei ou modificar a lei significa uma tentativa de afrouxar as penalidades para quem cometeu atos ilícitos? Acho que o Estado, que as leis elas precisam ser modificadas a partir do momento que a sociedade também vai mudando. Você faz uma excelente gestão, você entrega para a população uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, você consegue modificar o IDH da cidade, aí pelo erro de contabilidade, o contador, a parte administrativa da cidade, da gestão, comete, às vezes, não causou nem dolo ao erário e você é punido
e você passa 10 anos aí com suas limitações. Precisamos rever, eu sou a favor sim, que as leis possam ser atualizadas. Em relação à legalização do aborto, que é um tema polêmico, delicado, mas que está ganhando proporção nessa discussão nacional, qual o seu posicionamento? Eu sou a favor da vida, acho que todos nós brasileiros somos a favor da vida. Agora, a gente precisa entender que o aborto existe. E que o aborto existe e a sociedade precisa tirar tabu e entender que é preciso prevenir, é preciso mais orientação na fase escolar às nossas adolescentes. O nível de adolescente grávida é muito alto no país. Na Paraíba, cerca de 30% de meninas de 12 a 15 anos grávida. Isso interfere na sua vida escolar, na sua vida acadêmica e social também. Eu sou a favor que as escolas possam abrir e fazer esse debate. Eu tenho um projeto de lei importante que a gente aprovou na Assembleia Legislativa, que é o uso do DIU, que é um dispositivo intrauterino, onde mulheres podem usar para se prevenir contra a gravidez indesejada, que antes, aqui nesse estado, você só poderia colocar o DIU se pedisse permissão ao seu parceiro. Repare, em pleno século XXI, a gente tem que se submeter ao parceiro para dizer o momento certo de engravidar. Esse tema é um tema que a sociedade precisa discutir, seja na educação, seja na saúde, seja na boa informação. Candidata, em relação à relação entre os poderes, há um tensionamento claro entre Poder Judiciário, Ministério Público e Legislativo. É hora do Congresso Nacional aproveitar essa renovação no próximo ano e discutir essa inter-relação? É hora do Congresso Nacional saber a real função de cada poder, respeitar as instituições e não politizar a justiça e nem querer que a justiça esteja a favor do político. É hora da gente fortalecer as nossas instituições e fortalecer a nossa democracia. Democracia só é forte se as nossas instituições estiverem todas fortes, fortalecidas e exercendo o seu real papel sem interferência política. A senhora enxerga ativismo no judiciário? Eu enxergo que nesse governo Bolsonaro houve um desrespeito cabal no judiciário, houve interferências ao ponto do filho do presidente dizer que vai fechar o Supremo Tribunal de Justiça com um cabo e com um soldado. Eu enxergo que isso é muito ruim contra a democracia, esse ataque ao judiciário, ataque ao Ministério Público, ataque às instituições, ao TRE, às urnas eletrônicas. Isso enfraquece a democracia e desestabiliza a relação do povo com as nossas instituições. E qual o papel do Ministério Público nessa relação com os poderes? A senhora também defende mais prerrogativas para o Ministério Público ou limitar os poderes dos atuantes dentro dessa categoria, já que muita gente reclama da forma de atuação desses membros do Ministério Público? Acho que o Ministério Público ele tem que exercer a sua função, que é proteger o erário público. Eu fui prefeita, convivi por muito tempo com o Ministério Público, sempre de forma muito respeitosa e harmônica. É claro que a gente percebe também alguns comportamentos com excesso de alguns promotores, principalmente em cidade pequena, que às vezes a sensação era que ele quisesse ser o próprio prefeito. E eu tenho várias experiências em relação a isso, porque participava de movimentos municipalistas, tanto de consórcio como da FAMUP, que era uma federação municipalista, que muitas vezes a gente encontrava colegas prefeitos recorrendo à instituição em virtude da interferência, às vezes abusiva, do Ministério Público. É importante que cada ente saiba o seu papel, saiba a sua função e que possa conviver de uma forma harmoniosa. Você não interferindo no meu poder e nem eu no seu. Eu lembro de algumas passagens que aconteciam na gestão. Teve um caso de um prefeito que transferiu um guarda noturno para diurno e o promotor mandou voltar. Ora, a gestão administrativa é do prefeito. Então, eu defendo que as instituições possam se relacionar, mas também possam se respeitar. O Senado Federal tem alguns projetos polêmicos que vão ficar para o próximo ano, para o início da próxima legislatura. Alguns deles tratam do meio ambiente, da questão do meio ambiente, dessa relação com o agronegócio. A senhora defende uma formatação melhor do agronegócio no país para preservar o meio ambiente? Como é que a senhora vê? Tem um segmento muito forte que, sem dúvida nenhuma, gera muito emprego e dividendos para o país. Como é que a senhora enxerga essa relação? Eu defendo que o nosso país ele possa produzir cada vez mais, mas usando a tecnologia e inovação.
Hoje não é necessário a gente desmatar mais nada, mas é necessário a gente aproveitar melhor a genética das sementes, porque você, com o mesmo espaço que já está desmatado, você consegue uma produção maior. Eu defendo essa relação mais harmoniosa da natureza, com os alimentos que a gente produz, até porque nós, consumidores, agora vamos ser mais exigentes. O Brasil precisa mostrar para o mundo a sua relação harmônica com o meio ambiente, até porque tem alguns países que agora, para comprar no Brasil, vai querer saber se tem trabalho escravo, vai querer saber o uso de agrotóxico nos grãos, e a gente precisa, nesse momento, a pandemia traz isso, nesse momento, muito forte, essa relação harmoniosa com a natureza, porque isso faz parte do dia a dia e da sustentabilidade, que é um tema clássico, importante e imperativo em todas as relações, seja no campo, seja na indústria. Nós precisamos, nesse momento, de líderes que possam se relacionar melhor com o meio ambiente e conduzir um mercado consumidor mais sustentável. E, para isso, a gente precisa melhorar a nossa relação. Candidata Poliana Dutra, queria agradecer sua presença aqui no Correio Debate, pela entrevista, muito obrigado pela vinda e boa sorte nessa corrida eleitoral. Eu é que agradeço, eu sou a única mulher na disputa do Senado Federal, mas não sou qualquer mulher, eu tenho uma experiência administrativa, fui prefeita por 2 vezes do município de Pombal. Lá nós conseguimos elevar a cidade a outro patamar, 800 mulheres devolveram os cartões de Bolsa Família, teve quebra de ciclos de pobreza. Eu representei o Brasil na ONU e foi muito relevante, porque nós conseguimos mudar a cidade para melhor. Hoje sou deputada estadual com muita experiência também na dinâmica do parlamento. Estou ao lado de João Azevedo, alinhada com as políticas públicas do presidente Lula e coloco o meu nome. Poliana, meu número é 400-400, para sua aprovação. Coloco o meu nome, a única mulher no estado da Paraíba a disputar o Senado Federal, mas uma mulher que tem experiência e compromissos de devolver o nosso estado, cidadania, dignidade e muito mais respeito. E prometo a você que não vou votar contra nenhum direito de nenhum trabalhador, nenhum direito a menos. Ok, muito obrigado mais uma vez. Amanhã o entrevistado será Alexandre Soares, candidato ao Senado Federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Eleições 2022. O voto é na Correio Record. Oferecimento FK Imóveis, Aço Brasil, Policlean, Magno Prime e Água Sublime.